Ela não fazia ideia de que uma mensagem enviada por engano, apenas algumas linhas desajeitadas na madrugada, abriria o capítulo mais grandioso de sua vida, onde a mentira se tornaria o começo de um amor verdadeiro. A manhã no bairro Vila Matilde nunca foi gentil com Sílvia Mendes. São Paulo despertava com o chiado dos ônibus, o bater metálico das panelas do vendedor de bolos e o vento assobiando pelas janelas antigas. O apartamento de 2 cômodos onde ela vivia com a mãe sempre começava o dia com o cheiro de remédio, café solúvel e a preocupação com as contas do hospital. Sílvia abriu os olhos quando o despertador tocou e a luz fraca atravessou a cortina desbotada. Antes que a consciência despertasse por completo, a imagem do sonho ainda pairava em sua mente, um sonho estranho, tão vívido que fez seu coração acelerar. Ela se via em uma casa no campo, vestida de branco, com as mãos sobre o ventre arredondado. Ao seu lado, Roberto Silva, o homem que na vida real ela mal ousava encarar, sorria para ela com um olhar de ternura inesperada. "Que bobagem!" murmurou, sentando-se e esfregando os olhos. O sonho a deixara envergonhada. Roberto, o dono da Silva Construções, o homem que estampava capas de revistas financeiras, aquele cujo simples som dos passos fazia o escritório inteiro se calar. E ela, Sílvia Mendes, 22 anos, funcionária administrativa comum, sobrevivendo com um salário modesto como podia sonhar algo assim. Do quarto ao lado, a voz fraca da mãe ecoou. "Já acordou, Sílvia?" "Sim, mãe." "Já tomou o remédio?" "Já." "Vai sair cedo hoje? Tem inventário?" Sílvia respondeu com um sorriso que a mãe não podia ver. Serviu o café, observando o vapor subir, sentindo um misto de medo e determinação. O ônibus da manhã estava lotado. Sílvia se espremia entre os passageiros, segurando firme na alça, ainda perturbada pelo sonho. Nele, Roberto não era frio. Era gentil. Olhava para ela como se fosse o centro do mundo. O sonho a confundia, pois na vida real ele jamais a olhara por mais de 2 segundos, sem franzir o senho. 2 horas depois, ela chegou ao prédio espelhado da Silva Construções. O corredor brilhante refletia as pessoas que passavam, e cada vez que a porta do elevador se abria, Sílvia repetia para si: "Hoje vai dar tudo certo, só não olhe para o chefe." Mas, como se o destino quisesse zombar dela, o elevador parou no primeiro andar e Roberto entrou. Terno azul escuro, gravata cinza, olhos negros profundos, o ar pareceu congelar. Ela abaixou a cabeça, tentando parecer calma. "Bom dia, Sr. Silva." "Bom dia." A voz dele era grave e curta, apenas 2 palavras, mas suficientes para fazer o coração dela disparar. Estavam separados por menos de 1 metro, perto o bastante para que ela sentisse o perfume dele, elegante e frio como o próprio homem. Quando o elevador parou no 20º andar, Sílvia quase correu para fora, ofegante. Letícia, sua única amiga na empresa, riu ao ver seu rosto pálido. "Meu Deus, parece que escapou da morte." "Encontrou o chefe?" Sílvia assentiu, forçando um sorriso. "Sim, no elevador. De novo." "Oh, e sonhou com ele de novo, né?" Letícia brincou, sem imaginar que acertara em cheio. Durante toda a manhã, Sílvia tentou se concentrar nos relatórios, mas sua mente voltava sempre ao sonho. Na hora do almoço, pegou o celular e digitou para Letícia: "Você vai rir, mas sonhei que estava grávida dele. Foi estranho, e eu me senti feliz no sonho." Estava prestes a enviar, mas a mão tremeu e a mensagem de voz foi parar na conversa errada. Na tela apareceu: "Mensagem enviada para Roberto Silva." O corpo de Sílvia congelou. O coração apertou. Não podia ser verdade. Tentou cancelar, mas era tarde demais. O telefone tocou em seguida. "Sílvia Mendes, na minha sala. Agora." A voz dele soou fria como aço. Ela ficou imóvel por alguns segundos, mente vazia. O escritório continuava com o som dos teclados e das impressoras, mas para ela o mundo havia parado. Letícia correu até sua mesa, aflita. "O que aconteceu?" Ela ouviu tudo.
O corredor até a sala do diretor parecia infinito. A cada passo, o coração dela batia mais forte. A secretária Miriam olhou-a com pena e curiosidade. Ele está esperando. A porta se fechou atrás dela. A luz do entardecer entrava pela janela atrás da mesa, iluminando o rosto sério de Roberto. Ele não levantou a cabeça de imediato, apenas folheou alguns papéis antes de dizer: "Feche a porta." Sílvia obedeceu, as mãos trêmulas. "Então, sonha comigo?" A voz dele era calma, mas o olhar indecifrável. "Senhor, eu posso explicar." "Explique." Ele interrompeu, recostando-se na cadeira. "Explique por que uma funcionária manda um áudio íntimo sobre o chefe." Sílvia sentiu o rosto em chamas. "Foi um engano. Eu ia mandar para uma amiga. Eu tive um sonho tolo, só isso." "Só isso?" Ele repetiu devagar. "Sonhar que está grávida de mim é só isso?" O ar ficou pesado. Sílvia mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. Foi apenas um sonho. Roberto ficou em silêncio por longos segundos. Depois, levantou-se e foi até a janela, observando a cidade dourada pelo pôr do sol. "Você ama sua mãe, não é?" A pergunta a pegou de surpresa. "Sim, claro que amo." "Câncer, certo?" Ela recuou confusa. "Como o senhor sabe disso?" "Eu sei tudo sobre meus funcionários. E sei que o plano de saúde dela não cobre o tratamento que ela precisa." Ele se virou, o olhar firme. "Sílvia, vou fazer uma proposta. Pense bem antes de responder. Até onde você iria para salvar sua mãe?" Ela ficou muda. A pergunta cortava fundo. "Preciso de uma noiva. Você precisa de dinheiro." Ele continuou com voz serena. 6 meses. Fingiremos estar noivos. Em troca, eu pago o tratamento da sua mãe, quito suas dívidas e lhe dou uma compensação generosa." "Uma noiva falsa?" "Exato." Silvia o encarou, procurando um indício de brincadeira. Mas ele estava sério. "Por que eu?" "Porque você é perfeita. Bonita, mas simples. Crível. E já demonstrou sentimentos por mim." O rosto dela ficou corado. "Não tenho sentimentos por você." Roberto sorriu de leve. "Então o sonho foi coincidência." "Isso é loucura." "Talvez." Ele colocou uma pasta sobre a mesa. "Mas é uma loucura que pode salvar sua mãe." Sílvia olhou o contrato fino, mas pesado como uma sentença. Lá fora, o pôr do sol dourava a cidade. Dentro da sala, o silêncio era espesso. Por fim, ela murmurou: "Preciso pensar." Tem até amanhã de manhã." Ele virou-se de costas. "Depois disso, a oferta expira." Ela saiu cambaleante. No elevador, a imagem da mãe doente veio à mente e as lágrimas desceram. À noite, com São Paulo iluminada, Sílvia ficou sentada diante da janela do pequeno apartamento. O contrato sobre a mesa era a fronteira entre o desespero e a esperança. Sabia que, se assinasse, sua vida deixaria de ser só dela. Mas se não assinasse, talvez perdesse a única pessoa que amava. Fechou os olhos e ouviu a cidade pulsar como um coração, consciente de que o amanhecer traria uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, São Paulo era barulhenta como sempre, mas para Sílvia, os sons pareciam distantes. Preparou o café sem sentir o gosto, olhou para a mãe dormindo o rosto pálido sob a luz cinza e o peito apertou. O contrato ainda estava ali, frio e impessoal. 6 meses de fingimento. 6 meses de troca. Quando o relógio marcou 8 horas, ela respirou fundo, pegou a bolsa e saiu. No metrô lotado, observou os rostos cansados e pensou: será que alguém aqui já teve que escolher entre o orgulho e a vida de quem ama? Ao chegar à sede da empresa, parou diante da porta de vidro, inspirou e entrou. Ninguém sabia que, em poucos minutos, sua vida tomaria um rumo sem volta. Bateu à porta do diretor. Entrei. Roberto a observou. O olhar dele, menos frio, trazia uma calma tensa. Decidiu? Sim. Ela o encarou firme. Aceito, mas com condições. Um leve brilho de surpresa surgiu nos olhos dele. Condições? Quero acompanhar pessoalmente o tratamento da minha mãe.
Ela precisa acreditar que o dinheiro veio de um aumento ou promoção, não de um acordo falso. Razoável. Ele assentiu. Mais alguma coisa. Depois dos 6 meses, quero uma carta de recomendação. Quero poder recomeçar com um emprego melhor. Roberto sorriu. Pela primeira vez em 2 dias. Inteligente. Aceito todas as condições. Empurrou o contrato para ela. Assine aqui. A caneta tremia em suas mãos. Leu rapidamente. Prazos, obrigações, cláusulas de sigilo, pagamentos. Quando chegou à última linha, onde estava escrito Silvia Mendes, hesitou. Uma parte dela gritava que aquilo era errado. A outra, mais forte, sussurrava. Pela mamãe. Assinou. Roberto guardou o contrato na gaveta e trancou. Parabéns. Agora começa a transformação. Ai, transformação? Silvia, você é bonita, mas precisa parecer alguém do meu mundo. Ele pegou o telefone. Marcos, prepare o carro. Vamos fazer compras. 20 minutos depois, Silvia estava em um Mercedes preto, segurando a bolsa como se fosse uma âncora. A cidade passava veloz do outro lado do vidro, ruas de paralelepípedos, vitrines elegantes que ela nunca ousara entrar. Roberto ao lado, lendo algo no tablet, impassível. Para onde estamos indo? Perguntou baixinho. Shopping Iguatemi. Depois algumas boutiques. Eu não sei se... Veio aprender. A primeira loja era outro mundo. Luz suave, perfume no ar, tecidos de seda. As vendedoras reconheceram Roberto e se aproximaram animadas. Senhor Silva, que prazer revê-lo. Minha noiva precisa de um guarda-roupa completo. Disse isso naturalmente, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Naquele instante, Silvia entendeu que havia se tornado uma personagem numa peça cujo diretor era ele. Vestidos, sapatos, bolsas, joias. Cada roupa que ela experimentava, Roberto observava com atenção, aprovando ou não com um simples olhar. Depois de 3 horas, Silvia estava exausta. Ele, ainda incansável. Agora o salão, disse. O salão de beleza ficava na Faria Lima, frequentado pelas mulheres mais poderosas da cidade. Elas conversavam baixo, cheias de autoconfiança. Silvia sentou-se diante do espelho. As cabeleireiras enrolavam seus cabelos, aplicavam maquiagem, ajustavam cada detalhe. Aos poucos, a mulher simples desaparecia, surgia outra. Cabelos castanhos, dourados, pele iluminada, lábios rosados, olhos delineados. Quando Roberto entrou, parou por um segundo. Melhor, muito melhor. Silvia o encarou pelo espelho, constrangida. Eu não me reconheço. Esse é o objetivo. Ele se aproximou, ergueu-lhe o queixo com delicadeza. Esta é a mulher que será minha noiva pelos próximos 6 meses. A mulher que vai salvar sua mãe. O coração de Silvia falhou um compasso. Havia algo na voz dele, algo verdadeiro demais. Saíram ao entardecer. A cidade brilhava em tons dourados e todos olhavam para o casal que descia do carro. Roberto passou o braço por sua cintura e sussurrou. Sorria. Agora somos um casal apaixonado. Ela obedeceu tímida no começo, depois com naturalidade. Sentia-se estranhamente segura e em perigo ao mesmo tempo. O restaurante ficava no alto de um prédio com vista para o Parque Ibirapuera. Luzes suaves, vinho tinto, uma banda tocando bossa nova. Você está linda, disse Roberto, enquanto o garçom servia o vinho. Obrigada. Você também. Entre risadas e confidências, falaram sobre trabalho, livros, sonhos. Silvia contou que queria escrever histórias infantis e falou da casa simples onde crescera. Roberto ouviu em silêncio e comentou: Você sonha com uma casa no interior. Curioso. Foi o que ouvi no seu áudio. Silvia corou. Esqueça isso. Foi um sonho tolo. Nem tanto. Talvez seja um presságio. O olhar dele fez o tempo parar. Silvia desviou os olhos para as luzes da cidade, que se estendiam como um mar de estrelas. Estava em outro sonho, só que, desta vez, desperta. Quando o carro parou diante do novo apartamento em Moema, ela mal acreditava no que via. De um quarto pobre para um lar espaçoso e elegante.
Espero que goste, disse Roberto. É lindo demais. Você merece. Por quê? Por que está fazendo tudo isso? Porque preciso que funcione. E talvez porque quero ver você sorrir. Ela não soube o que responder. Quando ele saiu, o silêncio preencheu o lugar. O apartamento era perfeito, tão perfeito que parecia estranho. Diante do espelho, a mulher refletida já não era Silvia Mendes. A funcionária simples. Era alguém nova, sofisticada, misteriosa, forte. Mas o medo ainda estava em seus olhos. Colocou a mão sobre o peito, o coração batia rápido, como se anunciasse algo. 6 meses. 6 meses fingindo amar um homem que, no fundo, seu coração começava a amar de verdade. E naquela noite, enquanto São Paulo se perdia no som distante dos carros, Silvia Mendes permaneceu acordada, consciente de que sua vida acabara de entrar num papel sem volta. Na primeira manhã em seu apartamento em Moema, Silvia despertou antes que o sol tocasse a varanda. Sentou-se no meio dos lençóis brancos, ainda estranhando o cheiro do novo. O perfume caro que permanecia no travesseiro, o aroma do café sendo preparado automaticamente na cozinha, o cheiro de uma vida que ela nunca imaginou ter. Sobre a mesa, Roberto deixara um cartão escrito em letras firmes e elegantes. Helena Marchetti, consultora de etiqueta, 10 horas. Não se atrase. Silvia leu as palavras com o coração dividido entre curiosidade e apreensão. Não sabia exatamente o que significava consultora de etiqueta, mas imaginava que era o primeiro passo para transformar lá na mulher adequada ao mundo de Roberto. Helena Marchetti chegou pontualmente. Uma senhora de cerca de 60 anos, postura impecável, cabelos grisalhos presos em um coque alto, olhar afiado e um sorriso discreto, quase indecifrável. Silvia Mendes. Sim. Ótimo. Vamos começar. A primeira lição foi sobre o modo de andar. A mulher elegante nunca apressa o passo, disse Helena, com voz grave e firme. Ela sempre chega na hora exata, nem antes, nem depois. A segunda, sobre como sentar, segurar uma taça, sorrir no momento certo. E sorria com os olhos, não apenas com a boca. Silvia estava exausta, mas Helena parecia satisfeita. Você aprende rápido. Tem uma graça natural. Só lhe falta confiança. Silvia respondeu, cansada. Confiança não se ensina, mas pode ser conquistada. Uma semana depois, Silvia era outra. Cabelos levemente ondulados, voz mais pausada, gestos medidos. Mas a maior mudança não estava na aparência, e sim no olhar. Aprendera a esconder emoções, a manter o silêncio na hora certa. Roberto percebeu isso quando entrou no apartamento, numa tarde de sexta-feira. Ficou parado à porta por alguns segundos. Observando-a ainda era Silvia, mas a versão que ele imaginara, elegante, refinada, irresistível. Está pronta? Sim. Então vamos. O carro os levou a um dos restaurantes mais famosos dos jardins. Luzes suaves, mesas cobertas com toalhas brancas, o murmúrio discreto de empresários ao redor. Silvia sentou-se ao lado dele, ombro a ombro. Sentia dezenas de olhares sobre si. Havia curiosidade, julgamento, talvez até inveja. Roberto inclinou-se e murmurou. Não ligue. Eles sempre observam. E se eu errar? Estarei ao seu lado. Tão simples e ainda assim, dita na voz grave e firme dele, a frase bastou para fazer o coração dela tropeçar. Após o jantar, foram a uma recepção privada da elite empresarial. O salão brilhava com lustres de cristal, o ar impregnado de vinho e jazz. Quando o apresentador anunciou Senhor Roberto Silva e sua noiva, Silvia Mendes, todos os olhares se voltaram para eles. Silvia sorriu como Helena havia ensinado o suficiente para parecer simpática, mas com um toque de orgulho. Sentiu o braço de Roberto apoiar-se em suas costas, firme e protetor. Câmeras dispararam. Repórteres cochicharam. Ela ouviu fragmentos de conversa. Quem é ela? Dizem que era funcionária da empresa. Uma assistente? Inacreditável. E, entre os murmúrios, apenas uma voz importou a dele. Baixa, ruca, só para ela. Sorria para mim. Apenas para mim. Ela obedeceu.
O sorriso refletido nos olhos dele tornou aquele instante mais real que tudo ao redor. No dia seguinte, as revistas estampavam: o empresário Roberto Silva está noivo. Quem é a misteriosa Sílvia Mendes? No escritório, Letícia quase gritou ao ver a manchete. Sílvia, você está nos jornais. Virou famosa. Sílvia suspirou, virando a página. Não há nada de que me orgulhar. É tudo mentira. Parece que você não acha tão mentira assim, com essas bochechas coradas. Ela não respondeu, mas no fundo, sabia que Letícia tinha razão porque toda vez que Roberto a olhava, mesmo em cena, o coração dela descompassava. As semanas seguintes foram uma sucessão de jantares, almoços, coquetéis. Sílvia aprendeu a falar sobre política e arte, a entrar em um salão com segurança, a sorrir quando elogiavam uma mulher que um dia tivera de escolher entre comida e remédio. Roberto estava sempre ali pontual, calmo, atento. Mas às vezes, por trás do papel que representavam, o olhar dele traía algo diferente. Um lampejo de ternura, de verdade. Uma noite, ao saírem de um evento na Paulista, ele segurou a mão dela. Você foi perfeita hoje. Só segui as regras. Então quebre uma. Antes que entendesse, ele a beijou. O beijo foi breve, mas o mundo ao redor desapareceu. Quando ele se afastou, Sílvia ainda tremia. Por que fez isso? Porque pela primeira vez não pareceu atuação. Ela o encarou, confusa, coração acelerado. Sabia que deveria dizer algo, negar, mas não conseguiu. No caminho de volta a Moema, permaneceram em silêncio. A cidade brilhava lá fora, mas dentro do carro só havia o som das respirações próximas, reais, perigosamente sinceras. Naquela noite, Sílvia não dormiu. Foi até a varanda e olhou as luzes douradas da cidade. 6 meses, murmurou para si. 6 meses de fingimento. Mas o que sentia agora já não era fingido. Tocou os lábios, ainda marcados pelo beijo, e soube que, a partir dali, o limite entre contrato e coração deixara de existir. Na manhã seguinte, chegou ao trabalho mais cedo. Não por obrigação, mas porque não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via Roberto se inclinando, ouvia sua voz. Não pareceu atuação. E o coração apertava. Quando ele entrou na sala, Sílvia tentou agir com naturalidade e cumprimentou. Entregou os relatórios. Falou com calma. Ele também parecia o mesmo, sereno demais, a ponto de lá duvidar se o beijo realmente acontecera. Mas quando os olhos dele se cruzaram, um brilho rápido passou uma promessa silenciosa. Os boatos logo se espalharam pela empresa. As revistas de fofoca publicaram: Sílvia Mendes, a plebeia que conquistou o Império Silva. Sílvia leu a manchete enquanto organizava pastas e sentiu o peito apertar. Sabia que falariam. Sempre falavam das mulheres como ela. À tarde, Letícia a puxou para a sala de cópias. Sílvia, você tem certeza do que está fazendo? Estão comentando de tudo. Dizem que você foi promovida porque está dormindo com o chefe. Sílvia sorriu sem humor. Podem dizer o que quiserem. Eu sei a verdade. Letícia a fitou, preocupada. Que verdade, Sílvia? O noivado falso ou o sentimento verdadeiro? Sílvia ficou em silêncio. À noite, ao voltar para casa, encontrou Roberto esperando na porta. Encostado na grade do corredor, mãos nos bolsos, olhar calmo, mas carregado de algo novo. Posso entrar? Perguntou. Ela assentiu. Sentaram-se frente a frente no sofá. A luz suave desenhava as feições dele. Sílvia, começou ele, voz mais grave que o normal. Sei que o beijo te deixou confusa. Não me deixou confusa. Me deixou com medo. Roberto a encarou. Medo de quê? De acreditar. Um silêncio denso os envolveu. Então ele murmurou. Eu também tenho medo. Sílvia levantou o olhar. Medo de quê? De te curer demain. Nenhum dos dois disse mais nada. Roberto se levantou e se aproximou. Não a beijou, apenas encostou a testa na dela, o fôlego dos dois se misturando. Ainda temos um contrato, sussurrou. Mas parece que ele já não manda em nada. Depois disso, tudo mudou. Aos olhos do público, eram o casal perfeito. Apareciam em revistas, eventos, jantando sob holofotes.
Mas, atrás das luzes, havia silêncios longos, onde Sílvia percebia o quanto aquilo já era real demais. Certa tarde, Roberto a levou para visitar uma obra às margens do rio Pinheiros. Caminharam entre colunas de concreto e ele falou sobre seu sonho de construir moradias acessíveis. Meu avô começou assim, disse, com um tom distante. Ele dizia que construir não é erguer prédios, é erguer vidas. Sílvia sorriu. Agora entendo por que você é tão exigente. É o peso da história. Oh. Roberto devolveu o sorriso. E você, Sílvia? Qual é o seu sonho? Ter uma casa pequena, cheia de livros, com alguém que me ame de verdade. Ele ficou em silêncio. Apenas o vento soprou entre as vigas. Mais tarde, jantaram juntos em Moema. Sem luxo, sem vinho, apenas massa e 2 louças brancas. Durante a refeição, Roberto a observou longamente. Sílvia, você percebe que isso já é amor? Ela sorriu, tímida. E se for? Então estamos perdidos. And nada mais foi dito, mas quando as mãos dele se tocaram ao lavar os pratos, um gesto simples bastou para apertar o coração dela. 2 semanas depois, foram convidados para um baile beneficente, promovido por uma grande revista, a estreia de Sílvia, no círculo mais alto da elite. Passou o dia se preparando. Helena escolheu um vestido vermelho escuro, justo e elegante. Quando Roberto chegou para buscá-la, ficou imóvel por alguns segundos. Você está inacreditável. Sílvia corou. Espero não te envergonhar. Você nunca conseguiria. No evento, flashes explodiam por todos os lados. Entre joias, champanhe e sorrisos estudados, Roberto não largou sua mão, guiava, apresentava, protegia. Minha noiva Sílvia Mendes. Cada vez que ouvia minha noiva, o coração dela apertava, dividido entre alegria e dor. Então, entre os convidados, Sílvia viu um rosto familiar, olhos azuis frios, sorriso afiado. Vanessa Cortês. Ela observava de longe, taça na mão, olhar fixo em Roberto. Um arrepio percorreu a espinha de Sílvia. Quem é? Perguntou baixinho. Alguém que ficou no passado, respondeu ele, sem firmeza total. Vanessa se aproximou com um sorriso doce e venenoso. Roberto, que surpresa agradável. E esta deve ser a famosa noiva. Sílvia manteve o tom educado. Prazer, Sílvia Mendes. Ah, claro. Li tanto sobre você. O olhar de Vanessa percorreu a dos pés à cabeça, parando no anel. Bonito. Deve ter custado uma fortuna. Roberto apertou a mão de Sílvia, um gesto de proteção. Vanessa, este não é o momento. Relaxa, querido. Só estou sendo simpática. Deu um gole no vinho. Vocês formam um casal interessante. Muito inesperado. Sílvia sustentou o sorriso, mas um incômodo cresceu dentro dela. Vanessa inclinou a cabeça. Espero que seja feliz, querida. Ele é um homem complexo. Soava como bênção, mas era ameaça. Quando Vanessa se afastou, Sílvia perguntou. Ela é sua ex, não é? Roberto suspirou. Sim, acabou há muito tempo, mas não na cabeça dela. Na saída, o silêncio dominou o carro, até que Sílvia murmurou. Você ainda sente algo por ela? Ele virou-se sincero. O que sinto agora só tem espaço para você. Ela não respondeu. Lá fora, São Paulo brilhava. Encostou a cabeça no vidro, fechou os olhos. Verdade ou não, sabia que dali em diante, o amor deles teria de enfrentar o passado, a mentira e o medo. E naquela noite, ao deitar, Sílvia admitiu pela primeira vez. Amava Roberto Silva. Não era mais encenação, nem contrato, era real. Depois daquela noite fatídica, o nome de Sílvia estampava todas as manchetes. Ela se tornara o centro de matérias maliciosas, metade verdade, metade invenção, e de comentários sobre o romance entre o magnata da construção e a funcionária do térreo. Todas as manhãs, ao chegar ao trabalho, Sílvia atravessava olhares curiosos, sorrisos contidos e cochichos aparentemente inofensivos, mas suficientes para lhe tirar o ar. Letícia era a única a seu lado, embora não conseguisse esconder a preocupação.
Silvia, para de ler essas coisas, disse, virando a revista de cabeça para baixo. As pessoas não querem a verdade. Querem assunto. Eu sei. Silvia tentou sorrir. Só não me acostumei ainda a ser tema público. Letícia segurou sua mão. Se o Roberto realmente te ama, ele vai te proteger disso tudo. Silvia assentiu, mas por dentro duvidava. O amor deles ainda era frágil como um fio, bastava um puxão mais forte e se romperia. Nos dias seguintes, Roberto parecia mais ocupado do que nunca. Reuniões, obras, viagens sem fim. Silvia raramente o via no escritório. Apenas nos fins de semana se encontravam. Ele sempre chegava pontualmente, impecável, levando-a a jantares e eventos empresariais, perfeito no papel do homem dedicado. Mas, às vezes, no meio dos sorrisos e aplausos, ela percebia nos olhos dele algo distante, impossível de decifrar. Numa sexta-feira à tarde, quando Silvia se preparava para sair, Miriam, a secretária veterana de Roberto, a chamou. Senhorita Mendes, o senhor pediu que passasse na sala dele antes de ir. A porta se fechou atrás dela. Roberto estava junto à janela, mangas arregaçadas, gravata solta. O cansaço não diminuía o ar de autoridade que o cercava. Silvia, disse sem virar-se, preciso de você comigo no Rio amanhã. No Rio? Ela se sobressaltou. Amanhã? Temos o lançamento de um novo empreendimento. Quero que esteja ao meu lado. Mas, e se for demais? Você é minha noiva. É natural que vá. O modo como ele disse, minha noiva, fez o coração dela apertar. Não por parecer falso, mas por soar verdadeiro demais. O voo para o Rio transcorreu em silêncio. Roberto lia relatórios. Silvia observava pelas janelas as nuvens passando sob as asas do avião. 1000 perguntas lhe fervilhavam na mente, mas nenhuma encontrou voz. Ao chegarem ao Copacabana Palace, ela ficou deslumbrada. Tudo ali exalava luxo clássico, lustres de cristal, paredes brancas, escadarias forradas de veludo. O quarto estava perfumado por orquídeas brancas recém-colocadas sobre a mesa. Descanse, disse Roberto, largando a chave. Amanhã será um dia longo. Vai ser difícil? Vai ser importante. Ele a olhou. Mas eu estarei lá. Essas palavras bastaram para acalmá-la. Na noite seguinte, o evento aconteceu no terraço do hotel, sob o brilho das luzes da cidade misturado ao som distante do mar. Silvia surgiu em um vestido azul escuro escolhido por ele, os saltos altos fazendo-a cambalear levemente. Quando Roberto estendeu a mão, ela a segurou quente, firme, segura. Os convidados eram figuras poderosas do Rio. Todos conheciam Roberto, e cada apresentação de minha noiva, Silvia Mendes, vinha acompanhada de sorrisos polidos e olhares avaliadores. Silvia sentia o peso de cada aperto de mão, de cada comentário disfarçado. Um político idoso aproximou-se, rindo alto. Silva, você sempre surpreende. E esta bela moça é minha noiva, respondeu Roberto, encantado. O homem beijou a mão dela. Linda e inteligente, espero. Silvia devolveu com serenidade, como Helena lhe ensinara. A inteligência é apenas curiosidade, senhor. E eu tenho muita. O homem riu satisfeito, e Roberto a observou com um brilho de orgulho nos olhos. Com o passar das horas, Silvia se sentia mais à vontade. Já sabia quando falar e quando calar. Roberto permanecia ao lado dela, inclinando-se de vez em quando para murmurar algo ao ouvido dela, e cada sussurro fazia seu coração disparar. Quando começou o jazz, ele estendeu a mão. Posso? Silvia assentiu. Dançaram. No início, hesitante. Depois, perfeitamente em sintonia. A luz dourada, a brisa do mar entre os cabelos dela, e por um instante, Silvia esqueceu o contrato, o fingimento, a distância entre eles. Só existia o ritmo do coração. Ao final da música, ainda estavam nos braços um do outro. Roberto sussurrou. Você está incrível. Você também. Não, Silvia. Você está viva. Saíram do evento já de madrugada. Roberto dirigia pela orla em silêncio. O vento trazia o cheiro do mar. Ao parar diante do hotel, Silvia perguntou. Por que me trouxe?
Porque confio em você. Confia? Sim, e porque quero que o mundo veja quem é a mulher ao meu lado. Aquela frase a deixou sem voz. Pela primeira vez, ele dissera algo que soava mais forte que o papel que representavam. Naquela noite, deitada no quarto com vista para o oceano, Silvia ouviu o som suave das ondas e se perguntou se ainda estava atuando ou se já vivia algo verdadeiro. No sonho, viu Roberto se aproximando com um sorriso terno, os olhos cheios de algo parecido com amor até desaparecer como fumaça. Acordou sob a luz prateada da lua e entendeu. O sonho não era presságio, era lembrança. O amor havia começado e com ele viriam as provações. Ao olhar pela janela, viu Roberto no saguão. Ao telefone, o rosto cansado. Parecia solitário, vulnerável. E, pela primeira vez, Silvia percebeu o homem que todos julgavam inabalável também estava perdido. Fechou as cortinas e sussurrou. 6 meses. Só 6 meses. Mas seu coração já não sabia contar o tempo. Na manhã seguinte, Roberto já havia saído. Sobre a mesa, um bilhete curto, escrito em traços firmes. Reunião cedo. Volto às 10. Café da manhã incluso. R. O. Simples, mas suficiente para lhe causar um vazio inexplicável. Tentou se convencer de que não devia criar expectativas, era apenas um contrato, porém o coração insistia em sentir. Desceu para o café. O salão luxuoso a deixava deslocada. Ao passar entre as mesas, ouviu cochichos. É ela, a noiva do Silva. Olhares mistos de curiosidade e desprezo a seguiram até o fim do corredor. Roberto chegou às 10 em ponto, elegante em um terno cinza claro. Dormiu bem? Mais ou menos. Do. Hoje teremos uma coletiva de imprensa. Vai precisar ficar comigo o tempo todo. Entendido. A coletiva aconteceu em um salão iluminado por flashes incessantes. Os repórteres atiravam perguntas como dardos. Senhor Silva, é verdade que a senhorita Mendes era sua funcionária? Como reagiu sua família? Quando será o casamento? Roberto respondeu com calma e autoridade. Quando perguntaram sobre Silvia, ele segurou suavemente a mão dela. Conheci Silvia na empresa. Ela é inteligente, dedicada, e foi impossível não me apaixonar. Por um instante, a sala ficou em silêncio. Silvia forçou um sorriso. Aquela frase ensaiada ou sincera ecoou dentro dela. Ao saírem, ela perguntou: por que disse aquilo? Disse o quê? Que se apaixonou por mim. Ele deu de ombros, um meio sorriso. Soaria mais convincente se dissesse o contrário. Você gosta de me confundir. Só quando fica linda assim, tentando entender o que sinto. And? Silvia virou o rosto, mas o sorriso atraiu. No almoço com diretores e investidores, Silvia ouviu discussões sobre cifras e contratos, tentando não se perder. Uma mulher elegante, esposa de um dos empresários, inclinou-se para ela. Então, Silvia, como é ser noiva de um dos homens mais cobiçados do país? É intenso, imagino. A mulher sorriu, venenosa. Espero que saiba o que faz. O mundo dele é cruel. Nem toda mulher aguenta. End of 10. Silvia apenas assentiu, mas Roberto pousou a mão nas costas dela e respondeu. Silvia é mais forte do que parece. À tarde, posaram para uma revista. Mais natural, mais íntimo, pediu o fotógrafo. Quando Roberto colocou a mão em sua cintura, Silvia sentiu o coração disparar. Olhe para ele, Silvia. O fotógrafo insistiu. Como se estivesse apaixonada. Ela olhou e o olhar de Roberto fez o resto do mundo desaparecer. Mais tarde, sentaram-se no terraço, diante do mar dourado pelo pôr do sol. Você parece cansada, disse ele. É muita coisa para uma semana só. Se quiser desistir, ainda há tempo. Não vou desistir. Minha mãe está melhorando. E quero terminar o que comecei. Roberto assentiu, o olhar indecifrável. Você mudou muito, sabia? Para melhor? Para mais real. Silêncio. O vento soprou, levando o cheiro do mar. Algo crescia entre eles, algo que nenhum dos dois ousava nomear. Voltaram a São Paulo na noite seguinte. No avião,
Silvia olhava pela janela. Parece outro mundo, não acha? Talvez porque agora você veja com outros olhos. Ou porque estou virando alguém que não sou. Silvia, você sempre foi essa pessoa. Só não sabia. Quando desembarcaram, o telefone dele tocou. Vanessa? Agora não, disse em tom tenso. O nome fez Silvia parar. Ele desligou depressa. É sobre um evento da empresa. Nada importante. Ela assentiu, mas o coração não acreditou. Naquela noite, no apartamento em Moema, não conseguiu dormir. A lembrança do nome de Vanessa, da mulher de olhos azuis e sorriso de veneno, voltou como sombra. Será que por trás das palavras doces, Roberto ainda guardava o passado? Ao amanhecer, o celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Ele ainda me procura. Pense bem antes de acreditar nele. Sem assinatura. Mas Silvia não precisava. Vanessa Cortez acabava de fazer seu primeiro movimento. E, querendo ou não, Silvia tornara-se a primeira peça do jogo perigoso que estava por vir. A mensagem de Vanessa foi uma lâmina fincada fundo no peito de Silvia. Ela não respondeu, nem apagou, apenas ficou olhando aquelas palavras até que se tornassem borrões de lágrimas. Ele ainda me procura. Roberto ainda a procurava, era o que Vanessa queria que ela acreditasse. E Silvia odiava a si mesma por, mesmo sabendo que podia ser mentira, ainda sentir o coração estremecer de medo. Na manhã seguinte, Silvia chegou cedo ao escritório, o rosto pálido. Roberto já estava lá, parado junto à janela, xícara de café na mão. Dormiu mal? Sam, preocupada com algo? Não, só cansada. Ele a observou por um instante, como se quisesse dizer algo, mas desistiu. Hoje teremos uma reunião longa. Depois, posso te levar para jantar. Tudo bem. O tom sereno dela escondia o tremor que nem ela percebia. Na hora do almoço, Letícia a arrastou para um pequeno restaurante na esquina. A amiga colocou o celular sobre a mesa, suspirando. Silvia, você precisa ter cuidado. A Vanessa apareceu de novo. Ok. Ela esteve aqui ontem. Procurou o setor de marketing, falou com fornecedores, disse que tinha reunião com o Roberto. Ele não me contou nada. Talvez para não te preocupar. Silvia sorriu com amargura. Ou talvez porque realmente se encontrou com ela. Letícia segurou sua mão. Não deixa essa mulher te enlouquecer. Ela nem precisa tentar muito. À tarde, Silvia ficou até tarde no escritório, terminando relatórios. Roberto também ainda estava lá, trancado em sua sala. Às 7, ela respirou fundo e bateu à porta. Posso entrar? Claro. Ele ergueu os olhos, cansado. Ainda aqui? Terminei o relatório. Ótimo. Silvia deixou os papéis sobre a mesa, mas não saiu. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você viu a Vanessa nos últimos dias? Roberto silenciou, o olhar mudando levemente. Por quê? Porque ela me mandou uma mensagem. Ela mostrou o celular, dizendo que você ainda a procura. Ele leu, sem expressão, depois colocou o telefone na mesa. Silvia, não vejo a Vanessa desde o evento no Rio. Se ela te mandou isso, é para te provocar. E conseguiu. Não quero que essa mulher destrua o que temos. Então me promete que nunca mais vai responder nada que venha dela. Ele segurou a mão dela. Prometo. Silvia queria acreditar, mas a dúvida ficou, como um espinho. No fim de semana, Roberto a levou para visitar os pais novamente. Margarete a recebeu com um abraço caloroso. Eduardo, mais cordial, conversou com simpatia. Jantaram no jardim, sob as luzes douradas penduradas entre as videiras. Margarete perguntou sobre a mãe de Silvia, o trabalho, os livros que ela gostava. Você me lembra de mim quando era jovem, disse a mulher com ternura. Também precisei lutar para ser aceita. E conseguiu. Porque não desisti. Essas palavras ecoaram dentro de Silvia pelo resto da noite. Depois do jantar, enquanto Roberto conversava com o pai, Margarete levou Silvia até seu antigo escritório, repleto de fotos de família. Posso te dar um conselho? Claro. Quando amamos um homem como Roberto, temos que ser fortes. Ele carrega fardos que às vezes o fazem parecer frio, mas é defesa. Não deixe ninguém te fazer duvidar do que vocês têm. 1.
Sílvia engoliu em seco. Mesmo que a dúvida venha de alguém que já o amou, Margarete sorriu suavemente. Principalmente nesses casos. Quem já o perdeu sempre vai querer provar que ninguém mais o merece. No caminho de volta, Roberto perguntou: minha mãe disse algo? Disse para eu não duvidar de você. Ou você acredita? Estou tentando. Ele pousou a mão sobre sua perna, apertando de leve. Obrigado por não desistir. Mas no dia seguinte, as manchetes explodiram. Uma foto de Roberto e Vanessa na capa da Caras do Brasil, saindo do mesmo prédio nos Jardins. A legenda: reencontro secreto? Roberto Silva e Vanessa Cortez são vistos juntos novamente. Sílvia reconheceu o prédio era onde ficava a agência de publicidade contratada pela empresa. Mesmo que fosse coincidência, a imagem bastava para despedaçar todas as promessas. Ela entrou no escritório de Roberto com o jornal na mão. Ele estava ao telefone. Sílvia, agora não é. Isso é mentira? Ele silenciou alguns segundos. Sim, mas é mais complicado do que parece. Complicado? Ela estava lá para uma reunião de marketing. Eu não sabia que viria. Saímos ao mesmo tempo e tiraram a foto. E não podia me avisar? Não achei necessário. Sílvia riu sem humor. Não necessário? Todo mundo vai achar que vocês voltaram. Não posso controlar a imprensa, mas pode controlar o que esconde de mim. O silêncio se instalou. Roberto se aproximou devagar. Sílvia, eu te amo, mas não vou viver me explicando por cada coincidência. E eu não vou viver sendo a mulher que precisa acreditar sem provas. Ela saiu, o coração em pedaços. Roberto ficou parado, os punhos cerrados, sem saber se devia correr atrás ou deixá-la ir. Naquela noite, São Paulo desabou em chuva. Sílvia dirigiu pelas ruas alagadas, vendo seu mundo desabar junto. Parou em um pequeno parque. Ficou dentro do carro observando a água cair. Achou que o amor seria sua salvação, mas percebeu que o amor também a deixava nua diante de si mesma. E entendeu o que Margarete quis dizer. Amar um homem poderoso como Roberto era lutar não só contra o mundo, mas contra os próprios medos. Mesmo tremendo, Sílvia sabia que ainda não estava pronta para desistir. Nem de Vanessa, nem da imprensa, nem dele. Ligou o carro de novo. A chuva apagava os rastros, mas dentro dela o fogo reacendia. Na segunda-feira chegou cedo ao trabalho, os olhos marcados por uma noite sem sono. Os cochichos a seguiram pelos corredores. Ela vai aguentar? Ou vai ser só mais uma conquista do Silva? Roberto não estava. Miriam informou que ele estava reunido com o conselho. Sílvia apenas assentiu, tentando se concentrar. Mas a imagem do jornal, o rosto de Vanessa e a frase "não achei necessário" ecoavam. Na hora do almoço, Letícia trouxe um café. Você precisa respirar, Sílvia. Assim não vai aguentar. Eu estou bem. Está nada. Olha para você. Sílvia segurou a xícara, sussurrando. Let, você acredita no amor? Letícia sorriu triste. Acredito, mas não no amor que se cala. Se ele te ama, tem que falar, provar. Se não, então é você quem tem que ir embora antes de se machucar. À tarde, quando Roberto voltou, bateu à porta da sala dela. Podemos conversar? Sim. Sobre o que saiu na imprensa. Já sei. E já ouvi sua explicação. Sílvia, nunca quis te magoar, mas magoou. E o pior é que nem precisou tentar. Ela se levantou. Você sabe o que é ver seu nome em todas as revistas, ser chamada de mulher que ninguém leva a sério? Perdi minha paz, minha privacidade, e parece que você nem percebe. Eu percebo mais do que imagina. Então por que não faz nada? Porque quanto mais tentamos nos defender, mais damos força às mentiras. E quando a mentira vira verdade na cabeça de todos? Ele não respondeu. Sílvia pegou a bolsa. Preciso sei. Roberto ficou sozinho na sala imensa, o olhar perdido. Sabia que ela estava ferida, mas que, se a seguisse, qualquer palavra pareceria desculpa. Ela precisava de tempo e ele, de um jeito de provar o que sentia. À noite, Sílvia visitou a mãe no hospital. Você parece cansada, disse Clara. Pouco. E o Roberto?
Estamos resolvendo. Clara suspirou. Filha, homens erram, mas se amam de verdade, voltam. Se ele te ama, vai achar o caminho. Amen. Sílvia sorriu, escondendo as lágrimas. E se não? Então é porque não era para ser. 3 dias depois, Roberto mandou uma mensagem curta. Posso te ver hoje? No lugar de sempre. Sylvia le apagou, le de nouveau. À 9 fois. O pequeno café em Pinheiros estava cheio. Jazz suave ao fundo. Roberto já a esperava sem terno. Apenas uma camisa branca e um olhar cansado. Obrigada por vir. Nem sei por que vim. Porque ainda se importa. A frase a fez calar. Ele colocou um envelope sobre a mesa. O contrato. O que tem aí? Está rescindido. Rasguei a última cláusula hoje. Por quê? Porque não preciso mais de um acordo para ficar com você. E se um dia quiser voltar, que seja por escolha, não por dever. Dentro do envelope, o contrato rasgado. Você está desistindo? Estou te devolvendo a liberdade. Mas espero que um dia escolha usar lá para voltar para mim. Sílvia engoliu em seco. E se eu não voltar? Então vou te amar de longe. Mas pelo menos vai saber que é real. Ficaram em silêncio, ouvindo apenas a chuva. Quando ela se levantou para ir embora, ele segurou sua mão. Sílvia, não acredite em nada do que Vanessa disser. Ela vive do veneno que espalha. E se o veneno já estiver dentro de nós? Então passo a vida tentando curar. Sílvia saiu sob a chuva, sem guarda-chuva. Não sabia se acreditava nele, apenas que o coração ainda batia forte sempre que ele dizia seu nome. Talvez Letícia tivesse razão, amor não sobrevive no silêncio. Mas alguns amores gritam, e o mundo ainda assim não ouve. Naquela noite, sozinha em casa, Sílvia entendeu. Ainda amava Roberto, mas aquele amor agora era como São Paulo sob tempestade, belo, violento, imprevisível. E mesmo assim, uma parte dela ainda esperava que, quando a chuva passasse, eles se encontrariam outra vez. 3 semanas se passaram sem vê-lo. Roberto sumiu das revistas, evitou eventos, não apareceu na empresa. Miriam disse que ele trabalhava de casa, precisava de tempo para pensar. Todos sabiam o que isso significava. Ele fugia de algo ou de alguém. Sílvia tentava seguir a vida. Trabalhar, rir das brincadeiras de Letícia, fingir que estava bem. À noite, voltava sozinha. Num aniversário de colega, em um bar de Vila Madalena, bebeu pela primeira vez em meses e riu de verdade. Percebeu que ainda podia viver. Mas quando um homem se aproximou pedindo seu número, ela apenas sorriu e negou. O coração ainda pertencia a Roberto. Ao chegar em casa, encontrou um envelope diante da porta. Sem remetente apenas, para Sílvia. Dentro, uma foto dela e de Roberto rindo juntos na festa do Rio. No verso, uma frase escrita à mão. Não se pode apagar o que é verdadeiro. Sílvia reconheceu a caligrafia. Era dele. Na manhã seguinte, chegou cedo ao trabalho. Miriam a viu e sussurrou. Ele voltou. O coração de Sílvia disparou. Foi até a porta da sala dele. Respirou fundo e bateu. Entra. A voz era cansada, mas inconfundível. Roberto estava lá, mangas arregaçadas, olhar exausto. Quando a viu, levantou-se imediatamente. Sílvia, recebi sua foto. Eu precisava que você lembrasse. Eu nunca a esqueci. Ficaram em silêncio. Ele deu um passo à frente. Fiz tudo errado. Tentei controlar, justificar, quando devia ter lutado. E o que quer agora? Quero tentar de novo, sem contrato, sem mentira. Só eu e você. E a Vanessa? Saiu do país. Pedi que fosse. Aceitou um cargo em Miami. E o que isso muda? Muda que agora não há mais ninguém entre nós. Só o que sentimos. Sílvia ficou calada. Sabe o que mais doeu, Roberto? Não foi a dúvida. Foi perceber que, mesmo achando que era mentira, eu te amava. E agora? Agora tenho medo de acreditar de novo. Então me deixa provar. Nos olhos dele não havia mais arrogância, apenas cansaço e verdade. Como? De um jeito que só você vai entender. No dia seguinte, o hospital ligou. Senhora Mendes,
A transferência da sua mãe foi aprovada. Ela começará o tratamento intensivo amanhã. Mas ainda estávamos na lista de espera. Sim, houve uma doação anônima. Sylvia Subainahora. À tarde foi até o antigo apartamento em Moema. Roberto abriu a porta antes que ela batesse. Você interferiu no tratamento da minha mãe. Não fiz por pena. Então por quê? Porque te amo. E se amar você significa cuidar de quem você ama, pago esse preço feliz. Sylvia Choru. Não quero caridade. E eu não estou te dando caridade. Estou te devolvendo esperança. Ele se aproximou, tocando seu rosto. Você me ensinou que amor não é salvar alguém, é caminhar junto, mesmo quando tudo desaba. E eu quero caminhar com você, mesmo que seja do zero. E se eu não conseguir confiar? Então espero até conseguir. Entre eles, não havia mais contratos, apenas silêncio e um sentimento que renascia mais maduro, mais verdadeiro. Uma semana depois, Sylvia transferiu a mãe para o novo hospital. Roberto não apareceu, mas ela sabia que ele estava por perto. Ao sair, recebeu uma mensagem. Estou aqui, mas só entro quando você quiser. Ela olhou pela janela. O Mercedes preto estacionado ao longe, e ele dentro sorrindo com doçura. Sylvia respondeu. Pode entrar. Roberto entrou com um pequeno buquê. Prazer, Dona Clara. Sou Roberto. Já ouvi muito sobre você, disse Clara, fraca, mas sorrindo. Espero que cuide bem da minha filha. Prometo tentar, todos os dias. E assim, tudo recomeçou sem pressa, sem espetáculo. Apenas dois corações que erraram e aprenderam a amar direito. Naquela noite, ao deixarem o hospital, Sylvia perguntou, Roberto, você acredita em destino? Ele sorriu, apertando-lhe a mão. Acredito em escolhas, e eu escolho você quantas vezes for preciso. Pela primeira vez, Sylvia acreditou nele por inteiro, não pelas promessas, mas pela forma como ele disse simples e suficiente para aquecer tudo o que nela um dia morreu. O amor de Sylvia e Roberto, depois de tantas tempestades, finalmente voltou, mas já não ardia em fogo. Agora era calma profunda, feita de gestos pequenos e fé paciente. Eles aprenderam a amar devagar, a confiar passo a passo, a reconstruir o que um dia se quebrou. Todas as manhãs, Roberto passava no hospital antes do trabalho, levando um café com leite quente para Sylvia. Ela se acostumou àquela presença, não mais o empresário distante, nem o homem que a fazia tremer, mas alguém comum, cansado, que ainda assim sorria ao vê-la. Clara observava a cena e dizia, rindo, ele te ama, filha. Dá para ver no olhar. E se for medo, mãe? Medo não traz café quente todo dia, respondeu Clara. Numa tarde, Roberto levou Sylvia de volta a Moema, ao antigo apartamento onde tudo começara. O lugar estava coberto de pó e lençóis brancos, um retrato de lembranças adormecidas. Ele abriu as janelas. O vento trouxe o cheiro familiar da cidade. Achei que devíamos encarar o passado, disse. Aqui foi onde mentimos pela primeira vez. Talvez seja o lugar certo para começar a dizer a verdade. Sylvia percorreu o cômodo, tocando os móveis, as fotos antigas tiradas para a imprensa. É estranho, murmurou. Sinto falta de algo que nunca foi real. Talvez porque agora seja, ele respondeu, aproximando-se. Não quero que este lugar te assombre. Quero que te lembre de onde começamos, para nunca mais mentirmos. Ela ergueu o olhar. E se eu disser que ainda tenho medo? Então fico até o medo ir embora. Ele a abraçou devagar, em silêncio, não para possuí-la, mas para ter certeza de que ela estava ali, real, sua. Nas semanas seguintes, a vida parecia, enfim, tranquila. Clara melhorava a cada dia. Os médicos diziam que as células do câncer estavam regredindo. Sylvia voltou à Silva Construções, agora como gerente de comunicação interna, cargo proposto por Roberto, mas aceito sob a condição de independência total. Pela manhã, iam juntos ao trabalho. Almoçavam juntos, e à noite cada um voltava para casa. Havia respeito, espaço, serenidade, um amor mais silencioso, porém mais sólido. Mas a pas durou pouco. Numa manhã, Letícia entrou na sala de Sylvia, o rosto pálido. Sylvia,
Você viu as notícias? O quê? Letícia colocou o celular sobre a mesa. A manchete gritava: Escândalo financeiro na Silva Construções. Denúncia anônima envolve Roberto Silva. Silvia levantou-se num salto. Isso é mentira. Tomara que seja, disse Letícia. Mas dizem que há provas transferências ilegais, contratos superfaturados. O prédio inteiro mergulhou no caos. As ações despencavam. Telefones não paravam. Silvia correu até o escritório de Roberto, mas Miriam a deteve. Ele está com os advogados. Preciso ver-lo. Agora não dá. Ela esperou no corredor, o coração disparado. Quando a porta se abriu, Roberto saiu com 2 advogados. O rosto firme, o olhar de aço. Silvia, agora não é hora. Você está bem? Estou. Mas isso é sério. O que estão dizendo? Que desviamos fundos de um projeto habitacional. É absurdo, mas a imprensa já condenou antes do julgamento. Quem faria isso? Alguém que me conhece bem demais. 2 dias depois, Vanessa Cortez desembarcou em São Paulo. Óculos escuros, sorriso de atriz, cercada por repórteres. Vanessa, é verdade que vai depor contra Roberto Silva? Ela apenas sorriu, e o silêncio dela bastou para incendiar as manchetes. Silvia ficou paralisada. Sabia que Vanessa era perigosa, mas não imaginava que ela ousaria arrastar Roberto para um escândalo nacional. À noite, foi até a mansão dele. Roberto estava no escritório, papéis espalhados. Ela voltou. Oisai, você acha que é ela? Tenho certeza. Oh, então precisamos provar. Silvia, isso é um jogo político. Se mover errado, acaba comigo. E com você. Você não pode lutar sozinho. E não quero que se envolva. Já é tarde para isso. Estou envolvida desde o dia em que você entrou na minha vida. Ele a fitou longamente, depois segurou sua mão. Se ficar ao meu lado, pode custar tudo. Então que custe. Mas não vou te deixar lutar sozinho. Ele fechou os olhos e a beijou na testa. Eu não mereço isso. Mas eu mereço a verdade, disse ela, e vou lutar por ela, mesmo que o mundo inteiro ache o contrário. Lá fora, São Paulo desabava em chuva. Dentro, 2 corpos exaustos se preparavam para a maior batalha de suas vidas não por contratos, mas por fé. Eles não sabiam que Vanessa guardava uma carta capaz de destruir tudo, um segredo do passado que nem Roberto conhecia e que faria Silvia escolher entre amor e justiça. As notícias se espalharam como fogo. Programas, jornais, manchetes todos diziam o mesmo nome: Roberto Silva, sob investigação por fraude em obras públicas. O homem que fora símbolo de sucesso agora era tratado como criminoso. Silvia vivia entre 2 mundos, o caos do escritório de dia e o silêncio do hospital à noite. Toda vez que Clara via as notícias, balançava a cabeça. Não acredito nisso. Nem eu, disse a Silvia, embora o medo crescesse. Uma manhã, Miriam a chamou no corredor. Silvia, ele foi intimado a depor. Hoje à tarde. Silvia correu até o escritório. Roberto guardava documentos na pasta sereno demais. Você não precisa ir. Os advogados cuidam. Não tenho nada a esconder. Mas vão te atacar. Então vou olhar nos olhos deles. E se for uma armadilha? Silvia, às vezes o preço da verdade é a dor. E eu estou pronto para pagar. Ele saiu acompanhado dos advogados. Silvia ficou à janela, vendo o carro se afastar com a sensação de que o perdia outra vez. À tarde, enquanto Roberto depunha, Vanessa surgiu diante dos repórteres. Vestido branco, sorriso triunfante. Não estou aqui para acusar, disse. Apenas para contar o que sei. As palavras incendiaram a imprensa. Silvia assistiu ao vivo. Roberto e eu tivemos uma relação profissional e pessoal. Existem documentos que provam que, nesse período, ele fez transações ilegais para proteger alguém. Para proteger alguém, Silvia empalideceu. Sabia exatamente o que Vanessa insinuava. Ela, quando Roberto voltou, estava exausto. Silvia o esperava em Moema. Ela quer me destruir. Ela não vai conseguir. Ela mostrou cópias de transferências antigas, dinheiro enviado para contas no seu nome.
O quê? São falsificadas, mas parecem reais. E se acreditarem, então serei culpado de amar a pessoa errada. Silvia ajoelhou diante dele. Você nunca me comprou, mas foi o que sempre disseram. E agora ela tem provas para sustentar. Então vamos provar que ela mente. Estamos tentando, mas até lá. Ele suspirou. Vão te arrastar junto. No dia seguinte, Silvia foi intimada como testemunha. A imprensa cercou a entrada. Você recebeu dinheiro do Sr. Silva? Era um relacionamento de interesse? Mentiu para ele? Ela entrou sem responder. A elegância está em não dar explicações. Lembrava-se de Helena. Na sala de interrogatório, o promotor colocou um dossiê à sua frente. Senhora Mendes, estas são cópias de transferências da conta de Roberto Silva para uma conta em seu nome. O que tem a dizer? Silvia sentiu o coração disparar. Reconhecia o número uma conta antiga, encerrada há meses. Essas transações são falsas. O Sr. Silva nega tudo, mas precisamos de provas. Por que esse número aparece em documentos da empresa? Porque foi criado por Vanessa. Ela tinha acesso. Ela me treinou. Sabia de tudo sobre nós. Está dizendo que a senhorita Cortês forjou os documentos? Sim. E posso provar, se me derem tempo. 72 horas, respondeu o promotor. Foram as 72 horas mais longas da vida de Silvia. Ela e Letícia vasculharam arquivos, e-mails, extratos, tudo. Na terceira noite, Letícia gritou: Achei! O quê? A data da reabertura da conta. Foi feita com documento falso. Levaram as provas ao advogado de Roberto ainda de madrugada. Pela manhã, o dossiê chegou ao Ministério Público. A manchete seguinte: Nova prova pode inocentar Roberto Silva. Na saída do tribunal, Roberto abraçou Silvia diante das câmeras. Você me salvou. Não, ela respondeu. Só fiz o que você faria por mim. Mas a alegria durou pouco. O telefone de Silvia vibrou. Mensagem de número desconhecido. Acha que venceu? Ainda não viu tudo. Vanessa. Silvia levantou os olhos e entre os repórteres viu a silhueta dela. Vanessa sorria, virou-se e foi embora. Silvia então entendeu. O jogo ainda não tinha acabado. E dessa vez, Vanessa não queria apenas vingança, queria arrastar Roberto com ela. Silvia olhou para ele, a voz firme. A guerra ainda não acabou. Então vamos lutar juntos. Até o fim? Até o fim. A chuva começou a cair. No meio dela, de mãos dadas, sabiam. Se caíssem agora, não haveria terceira chance. 3 dias depois de Roberto ser temporariamente inocentado, a imprensa começou a mudar de tom. Alguns jornais afirmavam que Vanessa tinha motivos pessoais, que as provas apresentadas por ela estavam sob investigação por indícios de falsificação. Mas, ao mesmo tempo, uma nova leva de documentos anônimos surgiu contratos entre a Silva Construções e uma empresa fantasma chamada Cortês Consulting, registrada em Miami. Silvia leu a matéria com as mãos trêmulas. O nome Cortês não podia ser coincidência. Roberto segurou o jornal, o olhar pesado. Ela planejou isso há muito tempo. E o que vamos fazer agora? Provar que ela não agiu sozinha. Roberto iniciou uma investigação particular. Contratou uma auditoria independente. Contatou antigos parceiros e revisou cada contrato, cada transferência. Quanto mais descobria, mais via o tamanho da teia. Vanessa não estava sozinha. Alguém dentro da empresa colaborava. Uma noite, Roberto chegou muito tarde. Silvia o esperava, 2 xícaras de café já frias sobre a mesa. Você precisa descansar, disse ela suavemente. Não posso. Tem alguém dentro da empresa passando informações para ela. Quem? Não sei ainda, mas desconfio de alguém próximo demais. Próximo de você? De nós. Na manhã seguinte, Silvia chegou cedo ao escritório, tentando agir com naturalidade. Ao passar pelo corredor do 15º andar, ouviu vozes baixas vindas da sala de descanso. Reconheceu o timbre de Letícia. Sim, ele confia nela totalmente. Não, ainda não descobriram. Silvia parou, o coração disparado. Encostou-se à parede e ouviu.
Uma voz masculina do outro lado da linha. Continue alimentando Vanessa com o que ela precisa. Ela paga bem. Silêncio. Depois, Letícia suspirou. Eu só quero o dinheiro para a faculdade, nada mais. Silvia recuou, atordoada. Não podia acreditar. Letícia, a amiga que estivera com ela em tudo, era quem vazava informações. Correu direto ao escritório de Roberto. Precisamos conversar. Agora. Ele se levantou de imediato ao ver seu rosto. O que aconteceu? Letícia. Ela está com a Vanessa. Eu ouvi. Roberto empalideceu. Tem certeza? Absoluta. Ela acabou de falar com ela. Disse que recebe para nos espionar. Ele pegou o casaco. Onde ela está? Na sala de descanso. In the pain. Quando chegaram, Letícia ainda estava ao telefone. Assustou-se ao ver. Luz. Senhor Silva, eu. Não minta, cortou Roberto. Já sabemos. Letícia empalideceu. Eu não queria machucar ninguém. Ela me ameaçou. Com o quê? Perguntou Silvia. Com as fotos antigas. Aquelas de quando vocês começaram o contrato. Disse que divulgaria se eu não cooperasse. Roberto cerrou os punhos. E você preferiu vender sua amiga? Letícia chorou. Achei que ela só queria detalhes sem importância. Não sabia que usaria para destruir vocês. Silvia desviou o olhar. Eu confiei em você. Me perdoa. Soluçou Letícia. Quero consertar. Então comece agora, disse Roberto friamente. Ligue para Vanessa. Diga que quer se encontrar para entregar algo importante. Letícia tremeu. Onde? No café do aeroporto. Hoje à tarde. O plano foi montado rapidamente. Letícia levaria um pendrive falso com documentos sigilosos, enquanto Roberto e os investigadores privados observavam de longe, registrando tudo. Silvia estava ao lado dele, dentro do carro, com o binóculo nas mãos. Vanessa chegou pontualmente bela e fria, como sempre. Sentou-se diante de Letícia e sorriu com desdém. Finalmente resolveu ser útil? Sim, respondeu Letícia, entregando o pendrive. Aqui está tudo o que pediu. Ezra. E por que agora? Porque quero acabar com eles tanto quanto você. Vanessa riu, os olhos brilhando de malícia. Boa menina. Assim que conectou o pendrive ao notebook, 2 agentes se aproximaram. Roberto saiu do carro. Acabou, Vanessa. Ela levantou o rosto, serena. Você acha que ganhou? Você está presa por fraude, extorsão e falsificação de documentos. Vanessa gargalhou, provocante. Ah, Roberto, você nunca entendeu. Não sou eu quem deveria ter medo. Long, do que está falando? Ela inclinou a cabeça, o sorriso venenoso. Deveria perguntar para Silvia sobre o que ela escondeu de você. Silvia congelou. O que você está dizendo? Ah, querida, sussurrou Vanessa. Achei que ele já soubesse que você não contou toda a verdade sobre o início do acordo. Roberto virou-se, chocado. Silvia, o que ela quer dizer? Silvia abriu a boca, mas não teve tempo. Os policiais a levaram. E Vanessa ainda sorriu por cima do ombro. A verdade sempre volta, mesmo quando tentamos enterrá-la. No carro, o silêncio pesou. Roberto dirigia sem olhar para ela, o maxilar travado. Silvia, disse enfim, o que você escondeu de mim? Silvia fechou os olhos, respirou fundo. Eu devia ter contado antes. O quê? Que o contrato não foi ideia sua. Elle freu. O quê? Foi ideia da Vanessa. Ela sabia que você precisava de uma noiva de fachada e me indicou. Achava que podia te manipular através de mim. Eu aceitei porque precisava salvar minha mãe. Quando percebi o plano dela, já era tarde. Roberto encostou o carro pálido. Você sabia desde o início? Sabia, mas não o que ela planejava. Achei que podia controlá-la. Ele riu amargo. Controlar Vanessa Cortez? Silvia, ela destrói tudo o que toca. E mesmo assim eu te amei, disse ela, chorando. Mesmo quando tudo começou com uma mentira. Ele a olhou, os olhos cheios de dor. Eu sei, mas não sei se consigo confiar de novo. Silvia virou o rosto, as lágrimas caindo. Lá fora, São Paulo brilhava sob a chuva buzinas, luzes, caos. Dentro do carro, 2 corações no limite entre fé
e desconfiança. Desta vez, não era Vanessa, nem a imprensa, mas o passado nu e cruel ameaçando destruí-los. Naquela noite, Silvia não conseguiu dormir. Sentou-se à janela, vendo as luzes da cidade refletirem na água. Cada gota era um peso no peito. O celular vibrou. Mensagem dele. Não consigo dormir. Preciso entender. Ela respondeu. Vem amanhã, eu te conto tudo. Na manhã seguinte, Roberto chegou sem terno, sem defesa. Apenas um homem exausto. Então, disse ele, me conta. Silvia contou tudo. A conversa com Vanessa no café do hospital, a proposta indecente, as condições, o desespero. Eu aceitei porque não tinha escolha, sussurrou. Mas nunca quis te enganar. Quando percebi a armadilha, já te amava. Roberto ficou em silêncio por muito tempo. Ela me usou para te usar, disse enfim. E nós dois caímos. Mas acabou, respondeu Silvia, pegando a mão dele. Ela foi presa. O que resta é o que sentimos. Ele olhou as mãos entrelaçadas. O amor não apaga o começo, mas talvez o transforme. Uma lágrima caiu nos dedos dela. E você ainda quer tentar? Quero. Mas desta vez, sem segredos. Nos dias seguintes, voltaram à rotina, mas de forma diferente. Roberto, diante de toda a diretoria, declarou: Silvia Mendes vai continuar comigo na empresa não por favor, mas porque confio nela. Ninguém ousou contestar. Após a reunião, Miriam se aproximou sorrindo. Você é a única mulher que fez ele falar com o coração. À tarde visitaram Clara no hospital. Ela estava curada, feliz. Finalmente decidiram parar de sofrer? Brincou. Silvia abraçou. Acho que sim. Roberto beijou-lhe a mão. Prometo que agora é para valer. Clara sorriu, serena. Então não a perca de novo. Amor assim não aparece duas vezes. Uma semana depois, Vanessa foi oficialmente transferida para o Presídio Federal. No caminho, olhou para as câmeras e sorriu. Fria. Eles acham que venceram. Mal sabem que deixei algo para trás. A frase deixou Silvia inquieta. À noite, enquanto via o noticiário com Roberto, o telefone dele tocou. Um e-mail anônimo. Um único anexo de áudio. Ouça antes que seja tarde. Els de Play. A voz de Vanessa ecoou, suave e cortante. Roberto, se você está ouvindo isso, é porque ainda acredita que Silvia é inocente. Pois saiba, ela te contou metade da verdade. Há algo mais. Procure na conta antiga dela. Data 12 de junho. O resto está lá. Roberto olhou para Silvia. O que é isso? Não sei. Essa conta foi encerrada. Tem certeza? Absoluta. Ele abriu o laptop, acessou o sistema bancário. Ao inserir os dados antigos, surgiu uma única transação, sem valor, apenas uma anotação. Para quando tudo acabar. Você escreveu isso? Silvia olhou a tela, confusa. Não, nunca vi isso. Vanessa não desiste fácil, murmurou ele. E se for mais uma armadilha? Então vamos descobrir juntos. Roberto segurou sua mão, o olhar firme e terno. Chega de medo. Agora enfrentamos tudo ela, o passado, até a verdade que ainda falta. Silvia assentiu. Pela primeira vez em meses, não sentiu medo. Talvez o amor verdadeiro não apague os erros, mas dá coragem para encará-los. Lá fora, a chuva caía leve sobre São Paulo. E dentro daquele apartamento, eles sabiam. A última batalha se aproximava não contra um inimigo, mas contra as sombras que ainda viviam dentro deles. Uma semana após a prisão de Vanessa, o ar de tranquilidade começou a pesar novamente. Os grandes jornais ainda falavam do caso, e entre as palavras ré e presidiária, surgiam novas insinuações sobre a conta misteriosa ligada a Silvia Mendes. Roberto, mais cauteloso do que nunca, contratou um perito em segurança digital para rastrear a origem da transação que trazia a mensagem para quando tudo acabar. Na terça-feira de manhã, o especialista Felipe chegou ao escritório. A conta foi acessada a partir de um IP vinculado à sede da Silva Construções há 4 meses, explicou. O usuário tinha senha de administrador. Roberto franziu o senho.
Quer dizer que alguém de dentro criou o registro? Sim. E tudo indica que foi feito a partir do computador antigo do senhor. Silvia se voltou para ele. Mas naquela época você estava viajando para Brasília. Roberto ficou em silêncio. Lembranças voltaram como sombras. O computador ficou no meu escritório. E Vanessa ainda tinha acesso à rede. Felipe assentiu. Ela pode ter preparado tudo antes de sair. Mas há mais. A mensagem, para quando tudo acabar, não é só texto. Há um arquivo criptografado escondido. Silvia apertou as mãos. E o que tem dentro? Só saberemos se abrirmos. Pode conter dados sigilosos, ou apenas uma armadilha. Abra, disse Roberto. Felipe digitou alguns comandos. A tela piscou, e então surgiu um vídeo. A imagem era tremida, como de uma câmera escondida. Silvia apareceu, era o primeiro dia dela na Silva Construções. No vídeo, ela conversava com Vanessa num café. A voz de Vanessa soava nítida. Você sabe o que tem que fazer. Ele vai achar que é ideia dele. Só precisa aceitar. Silvia encarou a tela, o corpo rígido. Não, isso é montagem. Felipe retrocedeu o vídeo. Sua própria voz surgiu. Perfeita. Tudo bem, eu faço. Mas minha mãe precisa começar o tratamento logo. Roberto se levantou, pálido. Silvia. Ed. Roberto, juro que não é assim. É manipulado. Mas é a sua avó. E a voz pode ser falsificada, lembra? Ela já fez isso antes. Mas esse vídeo é de antes do escândalo. Ele murmurou. Silvia sentiu o sangue gelar. Então ela planejou tudo desde o começo. Roberto apoiou as mãos na mesa. E você fez parte mesmo sem saber. O ar ficou pesado. Felipe desligou o laptop, falando baixo. Temos cópias. Posso mandar para os advogados. Roberto apenas acenou, sem olhar para ninguém. Quando ficaram a sós, Silvia se aproximou e tocou-lhe o ombro. Roberto, por favor, acredita em mim. Eu não sabia de nada. Naquele dia, Vanessa só falava sobre o cargo de secretária, não sobre contrato nenhum. Ele ainda de costas, respondeu rouco. Eu quero acreditar, Silvia. Mas cada vez que penso que acabou, algo novo aparece. Então olha para mim, ela disse, pousando a mão em seu peito. Eu estou aqui. Não fugi. Não escondo mais nada. Se Vanessa tinha um plano, ela nunca imaginou que a gente se amaria de verdade. Ele a encarou, os olhos tomados de conflito. O problema é que às vezes o amor não basta. Basta se você não desistir. Roberto segurou o rosto dela e beijou-lhe a testa. Eu preciso de tempo. Saiu deixando Silvia tremendo, como se o ar tivesse sido arrancado do corpo. Nos dias seguintes, ele desapareceu. Delegou tudo a Miriam e Felipe, desligou o celular, evitou o contato. Silvia continuou indo à empresa, mas o prédio inteiro parecia sufocá-la. Temia que Vanessa ainda tivesse cartas na manga e temia, mais ainda, que Roberto não voltasse. Na sexta à noite, ao chegar em casa, encontrou a porta entreaberta. Sobre a mesa, uma carta com a caligrafia dele. Silvia, se esta for a última vez que te escrevo, quero que saiba que acredito no nosso amor, mas não posso continuar quando tudo ao redor ainda é sombra. Preciso me reencontrar antes de te amar como devo. Não me espere, mas não esqueça que nunca deixei de te amar. Or. Ela leu e releu, até que as letras parecessem feridas abertas. Nenhuma lágrima, só o vazio. Silvia foi ao hospital ficar com a mãe e pediu licença do trabalho. Quando Letícia veio visitar, lá, ela apenas murmurou. Não sei se ainda tenho forças. Letícia segurou-lhe a mão. Você é mais forte do que pensa. E ele vai voltar. Você acredita nisso? Por que ele não sabe viver sem você? Enquanto isso, Roberto dirigia até o interior para a antiga casa da família em Campinas. Sozinho, lia relatórios, revisava cada arquivo de Vanessa, tentando encontrar algo que fizesse sentido. À noite encarava o lago quieto e se perguntava, será que o amor sobrevive à verdade? Até que, uma noite, o telefone tocou. Era Felipe. Senhor Silva, encontramos algo novo. O vídeo tem o mesmo padrão de edição do áudio falsificado anterior. Foi manipulado. Tem certeza?
100%. Vanessa começou a montar isso há mais de um ano. O original era outra conversa sobre o cargo da Sílvia. Roberto ficou em pé, o coração acelerado. Meu Deus! E Sílvia não sabia? Não. O trecho sobre o contrato foi inserido depois. Roberto desligou, tomado pela culpa. A mulher que ele expulsara da vida nunca o traíra. E dessa vez, o erro era todo dele. Pegou o carro e partiu de volta a São Paulo em meio à chuva. Preciso encontrar lá antes que seja tarde. Mas ao chegar ao apartamento, tudo estava vazio. Sobre a mesa, um bilhete. Fui embora. Não me procure. Seja feliz, Roberto. Ele caiu de joelhos. O papel amassado entre os dedos, enquanto a chuva batia nos vidros como uma sentença. Dessa vez, ele a perdera de verdade. Mas no fundo sabia. Se o amor deles já sobrevivera a mentiras e ódio, poderia achar o caminho de volta. E para reencontrá-la, enfrentaria até o lado mais escuro de si mesmo. 3 meses se passaram. Nenhum sinal de Sílvia. Sem redes sociais, sem endereço, sem rastros. Nem Letícia sabia de seu paradeiro, apenas recebera uma mensagem curta. Estou bem, cuide-se. Roberto seguia dirigindo a empresa, mas o olhar estava ausente. Margarete, preocupada, disse-lhe: você virou um fantasma de si mesmo. Acha que é isso que ela gostaria de ver? Não sei o que ela gostaria, respondeu. Só sei o que eu preciso fazer. Numa noite, voltou à casa de Campinas. Ligou o computador e revisou os arquivos que Felipe recuperara do HD de Vanessa. Entre milhares de pastas inúteis, encontrou uma chamada Recife Projeção. Dentro dela, gravações, e-mails e um documento intitulado Sílvia Mendes, Contato. Ao abrir, deparou-se com trocas de mensagens entre Vanessa e um endereço do Nordeste do Brasil, assinadas por S.M. A última dizia: preciso recomeçar longe de tudo. Aqui em Olinda, ninguém me conhece. Diga a ele que estou bem, se algum dia perguntar. O coração de Roberto disparou. Ela estava viva. Em Olinda. 3 dias depois, ele desembarcou em Recife. Dirigiu pela orla casas coloridas, cheiro de mar, música de samba à distância. Chegou ao bairro antigo do Alto da Sé e perguntou por ela até que uma senhora apontou. A moça nova mora ali. Trabalha na escola das crianças. A casa era amarela, simples. Ele respirou fundo e bateu. Já vai, respondeu uma voz familiar. A porta se abriu. Sílvia estava ali, o cabelo mais longo, a pele dourada de sol, uma blusa branca simples. Quando o viu, congelou. Roberto. Ele mal conseguia falar. Procurei você em todo lugar. Por quê? Pedi para não me procurar. Porque não sei viver sem você. Ela sorriu de leve, cansada. Você já disse isso antes. Depois foi você quem duvidou. E agora sei que errei. Ele deu um passo. O vídeo era falso. Felipe provou. Vanessa montou tudo. Você nunca mentiu para mim. Sílvia desviou o olhar, agarrando o batente. Você acredita nisso agora. Mas quando precisou acreditar, não acreditou. Porque eu estava cego. Deixei o medo decidir por mim. Ela o olhou longamente. E o que você quer agora, Roberto? Quero voltar para você. Não como empresário, nem como salvador. Como homem que te ama e que precisa da tua voz para viver. Sílvia balançou a cabeça. Aqui eu construí uma vida. Ensino crianças, planto, cozinho para mim mesma. Aqui ninguém me conhece como a noiva do magnata Roberto Silva. Sou só Sílvia. E é exatamente essa mulher que eu amo. O silêncio caiu. O som distante das ondas preencheu o ar. Aprendi a viver sem você, ela disse por fim. Mas nunca aprende a deixar de te amar. Ele se aproximou, pegando-lhe as mãos. Então não precisa parar. Só volte a amar comigo do jeito certo, desta vez. Ela riu entre lágrimas. E se eu me machucar de novo, eu estarei lá para me ferir com você. Sílvia olhou o horizonte, o pôr do sol tingindo o mar de laranja. Tem certeza de que quer recomeçar aqui, tão longe de tudo? Tenho, porque aqui você está. Ela riu. Você é louco por você. Ele a beijou suave no início,
depois profundo, como se os anos de dor se dissolvessem ali. À noite, sentados na varanda, ouviram o vento do mar. Sílvia contou sobre a escola, as crianças, as lágrimas diante do noticiário. Pensei que tudo tivesse acabado, mas, quando te vi na TV, percebi que ainda não. Roberto sorriu. Eu também achei que tinha perdido tudo, até entender que podia recomeçar. Ela encostou a cabeça em seu ombro. Acha que Vanessa realmente acabou? Ela deixou cicatrizes, mas não pode mais nos alcançar. Nós começamos de novo. Daqui. Ele apontou o horizonte roxo. E se o passado voltar? Ela perguntou. Então enfrentamos juntos. Sylvia sorriu. Juntos até o fim? Até o fim. Ela o olhou nos olhos e sussurrou, como promessa, desta vez, sem segredos. Roberto beijou-lhe a testa. Só a verdade. Lá fora, o som do mar batia compassado, como um coração tranquilo. Olinda brilhava sob as luzes noturnas, e naquela pequena casa amarela, dois corações outrora perdidos se encontravam outra vez. Sem fama, sem contratos, sem máscaras, apenas amor. O único que desde o início sempre foi verdadeiro. 2 meses depois, a vida de Sílvia e Roberto em Olinda ganhou um ritmo novo simples, calmo e cheio de luz. Durante o dia, Sílvia ensinava as crianças da escola do vilarejo. À noite, os dois cozinhavam juntos, ouviam música e falavam de pequenas coisas que antes pareciam não ter importância. Roberto alugara uma casinha perto do mar modesta, mas aberta ao sol e ao som das ondas. Certa manhã, Sílvia acordou mais cedo. Ficou à janela, observando Roberto dormir. O rosto dele parecia, enfim, em paz. Ela sorriu e escreveu no diário. Achei que o amor só existisse nos sonhos, mas talvez ele só precise de 2 pessoas dispostas a viver com verdade. Roberto despertou, passou o braço em volta dela. O que está escrevendo? Diário. Sobre mim? Sobre nós. Então é bom saber que ainda existe um nós. Sílvia sorriu e o beijou no rosto. Sempre existirá um nós. À tarde, enquanto passeavam pela praça, o telefone de Roberto tocou. Era Miriam. Senhor Silva, desculpe interromper, mas é urgente. O conselho quer que o senhor volte. Há rumores de uma nova eleição para presidente. Quanto tempo tenho? 1 semana. Ele desligou, o olhar distante. Você vai ter que voltar? Perguntou Sílvia. Talvez. A empresa está em crise. Se eu não voltar, posso perder tudo. E se voltar, posso perder você. Ela sorriu triste. Eu não sou algo que você possa perder ou manter. Só fico se você quiser que eu fique. Quote, e você quer ir comigo? Não sei. São Paulo ainda dói. Eu não vou te pedir para voltar para aquele mundo, disse ele. Mas também não posso fugir dele para sempre. Sílvia apenas assentiu. Sabia que ele estava entre o dever e o amor. 3 dias depois, Roberto preparava as malas. Sílvia o ajudava, as mãos trêmulas. Quando volta? Assim que resolver tudo. Eu confio em você. Eu também te amo. Ele a beijou com ternura e medo. Promete que vai esperar? Não prometo, mas vou acreditar. Isso já basta. Roberto partiu ao amanhecer, e Sílvia ficou à porta, vendo o carro sumir pela curva. O coração apertado, mas desta vez, sem desespero. Era fé. Fé no que haviam se tornado. Em São Paulo o cenário era outro. O conselho dividido, os acionistas desconfiados, e o nome Roberto Silva ainda manchado. Ao entrar na sala de reuniões, dezenas de olhares se voltaram para ele, alguns solidários, outros frios. O primeiro a falar foi o pai, Eduardo. Bem-vindo de volta, filho. Mas confiança não se recupera com palavras. Então eu a reconquistarei com ações, respondeu Roberto. Não quero piedade, só uma chance. A reunião se estendeu até a noite. Ele apresentou planos de reestruturação, transparência e projetos sociais. Muitos resistiram, mas alguns corações se moveram. Na saída, Miriam o alcançou. Você foi brilhante hoje. Brilhante não, só honesto. Sozinho em casa, ele abriu o celular e viu uma foto de Sílvia em Olinda, o sorriso dela ao pôr do sol. Ligou. Alô? Saudade.
Eu também. Está tudo difícil aqui, mas pensar em você me dá força. Você vai conseguir, Roberto. Você nasceu para reconstruir. E você? Nasci para ensinar as pessoas a acreditarem no que é bom. O silêncio dos dois era doce, cheio de presença. Volta, disse Sílvia por fim. Está falando sério? São Paulo precisa de você. E eu preciso saber se tenho coragem de voltar. Ele sorriu, com lágrimas nos olhos. Juntos outra vez? Juntos outra vez. Uma semana depois, Sílvia pousou de surpresa em São Paulo. Roberto estava em reunião quando ela entrou vestido branco simples, olhar tranquilo. Sílvia, murmurou ele. Ouvi dizer que a empresa precisa de alguém para lembrar o CEO de que nem tudo se mede em lucro. A sala inteira riu, e ele só conseguia olhar para ela. Bem-vinda de volta. E não, dessa vez não venho como secretária, venho como parceira. Roberto segurou-lhe a mão diante de todos. Então sejamos parceiros na vida e no amor. E dessa vez, sem contratos, respondeu ela. E assim, no mesmo lugar onde tudo começara com mentiras, eles recomeçaram com verdade. Sem assinaturas, sem cláusulas, apenas um aperto de mãos e um pacto silencioso. O amor, mesmo nascido errado, pode se tornar certo se tivermos coragem de recomeçar. A nova fase deles em São Paulo foi uma melodia suave. Sílvia passou a liderar os projetos sociais da Silva Construções, escolas e moradias para comunidades pobres. Roberto recusou contratos duvidosos e focou em transparência e ética. Já não eram chefe e funcionária, mas iguais. Certa manhã, numa reunião, Sílvia apresentou o projeto Casas do Futuro, moradias sustentáveis a baixo custo. Quando terminou, Roberto foi o primeiro a aplaudir. Essa é a Sílvia que eu conheço. Aquela que acredita que um prédio não é só concreto, é esperança. Depois da reunião, foram almoçar num bistrô simples. Viu só? Disse Sílvia, sorrindo. Até quem duvidava de você está mudando. É porque você está aqui. As pessoas confiam em quem inspira. É você? É você? Sílvia corou, rindo. Você ainda sabe dizer as palavras certas. Porque já te perdi uma vez. Não posso errar de novo. Ao saírem, um rapaz entregou um envelope. Senhora Mendes, isto é para você. Lom. Dentro, um bilhete com caligrafia conhecida. A história nunca termina enquanto alguém ainda se importa. Sem assinatura. Vanessa? Perguntou Roberto. Talvez. Entregaram o bilhete a Felipe. No dia seguinte, veio o resultado. A carta fora enviada de uma clínica psiquiátrica nos arredores do Rio. Vanessa estava em tratamento, mas ainda conseguira mandar o recado. Roberto suspirou. Ela ainda não desistiu. Sílvia respondeu calma. Deixa. O passado não precisa mais de respostas. Só precisamos impedir que ele defina o presente. Você tem razão. Juntos, queimaram a carta na varanda. Deixá-la ir é nos libertar também, murmurou Sílvia. Semanas depois, decidiram voltar a Campinas, o ponto zero de tudo. A antiga casa da família Silva fora reformada. Roberto queria transformá-la num centro de formação profissional para jovens carentes. Lembra? Ele disse diante do portão. Este lugar já foi o inferno dos mal-entendidos. Agora será o começo das reconstruções. Enquanto caminhavam pelo jardim, Sílvia levou a mão ao ventre. O gesto fez Roberto parar. Sílvia, você... Ela sorriu, os olhos marejados. Sim, fiz 2 testes. Os 2 positivos. Por um segundo, ele ficou imóvel e então riu entre lágrimas, abraçando-a e girando-a no ar. Meu Deus, você vai ser mãe. E você é pai de verdade dessa vez. Sentaram-se na escada, de mãos dadas, ouvindo os pássaros. Naquele instante, tudo o que doeu passou a fazer sentido. As perdas, as mentiras, o medo. Sílvia, sussurrou ele. Achava que destino era invenção de quem tem fé demais. Agora sei que destino é o nome que damos às escolhas de quem não desiste. E você é a escolha mais bonita da minha vida, respondeu ela. O sol se esconde atrás das colinas de Campinas. Eu temia amar você de novo, disse Sílvia, porque achei que tudo pudesse desabar. Oh, e agora,
Agora sei que, mesmo se o mundo cair, a gente reconstrói juntos. Roberto sorriu e pousou a mão sobre o ventre dela. E teremos ajuda para isso. Você acha que é menino ou menina? Acho que é um milagre. O vento da tarde trouxe o perfume da grama e o som distante dos sinos da igreja. Na casa que um dia guardou dor, nascia uma nova história de perdão, de amor maduro e de uma família tecida com as mãos do recomeço. Obrigada por não desistir, sussurrou Sílvia. Obrigado por me ensinar o que é amar de verdade, respondeu ele. E no pôr do sol vermelho daquela tarde, enquanto o vento passava entre as árvores, eles entenderam. A vida nem sempre é justa, mas para quem ama até o fim, o destino às vezes também sabe sorrir. A primavera chegou cedo em Campinas. As flores silvestres coloriam as margens da estrada que levava à fazenda, e o vento trazia o perfume da terra úmida e da seiva fresca. Sílvia caminhava devagar pelo caminho de pedras, a mão repousando sobre a barriga já arredondada. Sentia os leves movimentos do bebê, pequenos toques, como batidas de um coração chamando do futuro. Roberto vinha atrás, carregando uma cesta de frutas colhidas no pomar. O que o médico disse? Tudo perfeito. O bebê está bem, e eu também. Graças a Deus. Ele sorriu, o olhar cheio de gratidão. Pararam junto ao lago, onde Carmen, a avó de Roberto, tricotava. Parece que finalmente vocês entenderam que a vida é mais que negócios, comentou ela, sem levantar muito os olhos. Sílvia riu, sentando-se ao lado. Estamos aprendendo isso a cada dia. E o bebê? Já escolheram o nome? Ainda não, respondeu Roberto, porque ela muda de ideia toda manhã. Sílvia deu-lhe um leve tapa no braço. Só quero um nome que tenha significado. Então escolha você. O primeiro presente deve ser seu. Sílvia pensou por um instante. Lucas, porque significa luz. Oh. Roberto repetiu baixinho. Lucas. Luz. E a beijou na testa. Perfeito. Os dias seguiram tranquilos, cheios de rotina doce. De manhã, Roberto levava Sílvia às consultas. À tarde, trabalhavam juntos no centro de formação profissional da fazenda. As crianças da região já os chamavam de tio Roberto e tia Sílvia, como se fossem parte da família. Certa tarde, Sílvia o viu conversando com um grupo de adolescentes. Ele explicava como ler plantas de construção, traçando linhas precisas no papel. Um garoto perguntou: Tio, o senhor sempre quis ser rico? Roberto riu. Não, eu quis ser útil. A riqueza foi só um acidente. Sílvia observou à distância. O coração cheio. O homem que um dia fora frio e arrogante agora se curvava para ensinar. Ele havia mudado e o amor deles também, tornando-se algo maior, uma promessa silenciosa entre duas almas curadas. À noite, sentados na varanda, ouviam a chuva mansa. Roberto lia em voz alta o início do livro que estava escrevendo uma autobiografia chamada As Razões do Coração. Tem certeza de que quer contar tudo? Perguntou Sílvia. Temos que contar. A verdade liberta. Ela sorriu, orgulhosa. Nunca imaginei amar alguém tão corajoso a ponto de revelar os próprios erros, e eu nunca pensei que alguém pudesse fazer meus erros valerem a pena. Eles riram, e depois ficaram apenas ouvindo o som da chuva misturado ao dos grilos. Numa manhã, Miriam ligou de São Paulo. Senhor Silva, o conselho aprovou o novo projeto de habitação popular. Querem seu nome como patrono. Diga que não precisam de patrono, só de gente disposta a trabalhar. Mas é importante para a imagem da empresa, então que seja em nome de todos. Quando contou a Sílvia, ela apenas segurou a mão dele. Viu? Eles finalmente entenderam que respeito não vem do poder. Não foi fácil, mas foi certo. À tarde, um envelope chegou à fazenda. Dentro, uma folha branca com uma única frase. Às vezes, perder é a única forma de se encontrar. Vê, Sílvia pousou o papel. Ela ainda pensa em nós. Talvez, mas desta vez, sem veneno. Você acha que ela se arrependeu? Talvez não, mas entendeu. Sílvia assentiu. Espero que um dia ela encontre paz, como nós. Roberto guardou o bilhete na gaveta. Talvez o perdão seja a última lição que a vida quis nos ensinar.
E talvez a luz que encontramos só tenha vindo depois de atravessar toda a escuridão, respondeu ela. Lucas vai nascer sob essa luz, disse ele, beijando-lhe a testa. Então que ele aprenda que o amor não precisa ser perfeito, só verdadeiro. O pôr do sol tingia o céu de laranja e ouro. Na casa cheia de calor e riso, eles esperavam o próximo capítulo de uma vida que estava prestes a começar. 3 semanas depois, quando o verão chegou, o ar de Campinas se encheu de jasmim. Sílvia acordou antes do amanhecer, sentindo algo diferente. Uma dor leve, depois outra, mais forte. Segurou a barriga e chamou. Roberto. Ele veio correndo, o rosto pálido. Sílvia, começou? Acho que sim. Em minutos, a casa virou movimento. Carmen chamou o carro, Margarete preparou as malas, e Roberto tentava acalmar, lá enquanto tremia. Vai dar tudo certo, meu amor. Respira comigo. No caminho ao hospital, o vento quente entrava pela janela, mas as mãos deles permaneceram entrelaçadas. Estou com medo, sussurrou Sílvia. Eu também. Mas coragem a seguir mesmo com medo. Ao entardecer, um choro límpido ecoou pelo quarto branco. Roberto ficou imóvel, lágrimas escorrendo. O médico colocou o bebê nos braços de Sílvia. Parabéns. Um menino saudável. Ela olhou para o pequeno rosto, cabelos negros, olhos entreabertos, e a primeira luz que ele viu refletia os deles. Lucas murmurou. Bem-vindo ao mundo, meu amor. Roberto beijou mãe e filho. Obrigado por me dar tudo o que eu não sabia que precisava. O sol poente entrava pela janela, dourando o quarto. Lembra do sonho que te contei? Perguntou Sílvia. Eu sonhava que estava grávida, numa casa pequena, e você ao meu lado. E agora o sonho virou vida. Engraçado. Achei que fosse bonito demais para ser real. Então é bom que o real tenha aprendido a ser bonito. Uma semana depois, levaram Lucas para casa. A fazenda estava enfeitada. As crianças da vila trouxeram doces e flores. Clara, agora recuperada, embalava o neto no colo. É a cara do pai, brincou. Não, tem o sorriso da mãe, respondeu Roberto. E todos riram. À noite, quando todos dormiam, o casal ficou na varanda, observando a lua cheia. Lucas dormia tranquilo no berço. Desde que ele nasceu, disse Sílvia, entendi por que passamos por tudo aquilo. Por quê? Porque sem escuridão não há como valorizar a luz. Não. Roberto assentiu, o luar refletindo em seus olhos. E se um dia ele perguntar sobre a nossa história, diremos que o amor não começa na perfeição, mas num erro grande o bastante para ensinar a amar direito. E que perdoar não é esquecer, é escolher seguir. O vento balançou o sino de vento na varanda, deixando no ar um som suave, quase uma bênção. Sílvia encostou a cabeça no ombro dele. Roberto, se um dia eu não estiver mais aqui, você vai se lembrar de mim? Ele apertou a mão dela. Se um dia eu parar de respirar, ainda vou te procurar em outro lugar, porque o amor não morre, só muda de forma. Ela sorriu entre lágrimas. Você é terrível. Me faz chorar até quando estou feliz. Então estamos quites. Você me faz chorar de alegria desde o dia em que voltou. Meses depois, As Razões do Coração foi publicado. Na dedicatória. Para Sílvia, a mulher que me ensinou que o amor não é perfeito, mas é verdadeiro. Para Lucas, a prova viva de que o perdão também dá vida. O livro tornou-se um fenômeno. Mas, para Roberto, o maior prêmio era chegar em casa todas as noites e ver Sílvia embalando Lucas, cantando com a voz suave como o vento de Olinda. À luz amarela do abajur, ele sussurrou: Sílvia, se existe uma definição para felicidade, é este momento. Ela virou-se e sorriu. E se existe uma definição para amor, é você. Lá fora, o verão seguia seu curso, espalhando o perfume das flores de laranjeira pelo jardim. Na pequena casa de Campinas, 3 corações batiam em uníssono. Sem mentiras, sem medo. Apenas amor puro, persistente e luminoso como o nome do menino que os uniu. Lucas, a luz de 2 vidas que um dia estiveram perdidas. 3 anos depois, numa manhã luminosa de março, o sol de Campinas atravessava as janelas, desenhando faixas douradas pelo chão.
Lucas corria pelo jardim, o riso ecoando como sinos. Sílvia, na varanda, segurava uma xícara de chá e o observava. Cada passo, cada queda leve, e sempre que o menino tropeçava, Roberto vinha correndo. O levantava no ar e ria. Pequeno aventureiro, você vai acabar com meu coração. A cena fazia Sílvia sorrir. A dor do passado ainda vivia na memória, mas agora era apenas um traço distante na pintura tranquila que a vida se tornara. Roberto trabalhava menos, dedicando-se à família e à Fundação Casas do Futuro, que ele e Sílvia administravam juntos. O projeto já dera lares a centenas de famílias. Viviam simples, sem luxo nem pressa, apenas a alegria de se verem todas as noites e ouvirem as gargalhadas de Lucas. Certo dia, ao revisar as contas do instituto, Sílvia notou uma pequena doação registrada sob as iniciais V.C. Você sabe quem enviou? Perguntou ela. Roberto ergueu os olhos. Não. Por quê? Joaquim, que foi a Vanessa. Ele ficou em silêncio por um instante. Talvez ela também esteja tentando recomeçar. Sílvia assentiu. Esse for isso. Espero que ela encontre o que nos encontramos. À tarde, foram juntos ao lago. Lucas jogava pedrinhas na água, criando círculos que se expandiam. Roberto envolveu Sílvia pelos ombros. Você já pensou, ele perguntou, se aquele dia você não tivesse mandado a mensagem errada, será que a gente teria se conhecido? Sílvia sorriu. Acho que não, mas nunca achei que foi um erro. Às vezes o universo escolhe os caminhos mais estranhos para unir duas pessoas. E que bom que o universo tem senso de humor. Eles riram, depois ficaram apenas ouvindo o vento. Você acha que o Lucas vai entender nossa história quando crescer? Vai entender, sim. Não porque a gente conte, mas porque ele vê o amor todos os dias. And so, naquela noite, ao colocarem o menino para dormir, ele perguntou, Mamãe, papai, o que é o amor? Sílvia olhou para Roberto e respondeu, é quando você perdoa, mesmo com medo. Roberto completou, e quando você acredita, mesmo depois de se machucar. Lucas bocejou. Então eu amo vocês. Adormeceu entre eles, e o casal ficou observando a prova viva de tudo o que haviam perdido e reencontrado. Alguns meses depois, Roberto recebeu uma carta do Rio de Janeiro. Remetente. Vanessa Cortez. Roberto, li o seu livro. Vi nele o reflexo de quem eu fui, uma mulher que procurou o amor do jeito errado. Obrigada por não me odiar. Hoje dou aulas de arte para crianças na clínica. Finalmente entendi que felicidade não é vencer alguém, é aprender a deixar ir. Desejo paz a você e a Sílvia. Vanessa. Sílvia leu em silêncio. Pousou a mão no peito. Ela encontrou a própria luz. Como nós, disse Roberto. E naquele olhar partilhado havia uma paz que dispensava palavras, porque tudo o que restava já era vivido. À tarde a chuva fina caía. Sílvia olhava pela janela. Lucas brincava no chão. Roberto preparava café. Sabia, ela disse, que ainda lembro do primeiro dia no escritório. Quando você me chamou por causa daquela gravação, Roberto riu. E eu pensei, essa deve ser a mulher mais nervosa do mundo. E agora é a mulher que mais me acalma. Ezra, você se arrepende de algo? Só de não ter te encontrado antes. Beijaram-se sob o som da chuva, que parecia uma canção antiga no telhado. Mais tarde, Sílvia escreveu em seu diário. 3 anos atrás, estávamos perdidos. Hoje, ele faz café, nosso filho ri e eu escrevo. Talvez o amor verdadeiro não precise durar para sempre, basta ser inteiro agora. Ela fechou o caderno. Roberto se aproximou e abraçou-a. O que escreveu? Coisas que quero lembrar. W. Então deixa-o acrescentar uma linha. Ele pegou a caneta e escreveu. E se um dia você esquecer, eu lembrarei que a gente amou de verdade. Sílvia encostou a cabeça no ombro dele. Do lado de fora, a lua surgia entre as nuvens, espalhando uma luz suave de serenidade. Amanhã, acordariam cedo, levariam Lucas ao jardim e começariam outro dia comum, mas no fundo sabiam. Tudo o que doeu e se perdeu os havia trazido até ali, onde a luz final não era sonho,
mas realidade construída a dois. 5 anos se passaram. A fazenda agora era um grande centro de formação, recebendo jovens de todo o estado. Sílvia e Roberto viviam sem sombras, transformando dor em propósito. Lucas, com 8 anos, curioso e esperto, perguntou certo dia: Mamãe, o que é saudade? É quando você sente falta de alguém, e o coração dói um pouco, mas fica quentinho. Como quando vou para a escola e não vejo vocês. Exato. E sentir saudade é amar, Lucas. Porque só sentimos falta do que amamos. Ander. O menino sorriu e correu até o pai, que supervisionava os alunos. Sílvia o observou, sentindo que sua vida, finalmente, era plena. Algum tempo depois, Roberto foi convidado a São Paulo para receber o título de cidadão benemérito pelas ações sociais. Ele hesitou, mas Sílvia sorriu. Você deve ir. Não para ser homenageado, mas para provar que as pessoas mudam. No dia da cerimônia, sob luzes intensas, Roberto subiu ao palco. Mas o que o comoveu não foram os aplausos, foi ver Sílvia e Lucas na primeira fila, de mãos dadas. Quando jovem, ele disse: achei que poder era força. Depois pensei que era dinheiro. Hoje sei que força é levantar-se depois de ferir quem se ama e reconstruir com esse amor. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma salva de palmas longa e sincera. Na volta a Campinas, Lucas dormia no banco de trás. Sílvia segurou a mão de Roberto. Você falou bonito, mas sabe que não precisa de prêmios para provar isso. Você é o maior prêmio da minha vida. E o Lucas? É a prova. Eles riram baixinho, enquanto o carro cruzava as estradas já escuras rumo ao lugar onde o amor renascera. 1 ano depois, Sílvia abriu uma turma de arte para mulheres da região. Muitas aprenderam a ler, a pintar, a contar suas histórias. Um dia, ela recebeu um pacote sem remetente. Dentro, uma pintura, 2 mãos entrelaçadas, com a frase escrita no canto: a luz só existe porque um dia houve escuridão. V.C. Sílvia sorriu e pendurou o quadro na parede. Para lembrarmos, disse às alunas, que ninguém nasce perfeito. A gente se torna melhor quando é amado. 10 anos se passaram. Os cabelos de Roberto já tinham fios brancos. Sílvia, pequenas rugas ao redor dos olhos. Lucas, agora com 13 anos, já a ultrapassava em altura. A fazenda crescera e virara uma escola comunitária chamada Instituto Luz de Lucas. Na cerimônia de inauguração, o adolescente subiu ao palco e leu: nasci de uma história que começou com um erro. Mas sem esse erro, eu não existiria. Aprendi que o amor dos meus pais não é perfeito, e é por isso que é verdadeiro. Quero continuar essa luz, levando-a aos outros. O auditório inteiro aplaudiu de pé. Sílvia abraçou o filho, chorando. Roberto os envolveu e murmurou: o destino nunca errou conosco, só fez um desvio. Naquela noite, sentado sob o céu estrelado, ela perguntou: você acha que já pagamos todas as dívidas com a vida? Talvez. Mas há dívidas que não quero quitar, como as de amar, lembrar e acreditar. E de confiar. Sim, ele a olhou, o mesmo brilho de antes. Ainda me surpreendo por você estar aqui. Eu também. E talvez seja essa surpresa que torna tudo mágico. Lá ao longe, as luzes da escola brilhavam como constelações. Lucas ria entre os amigos. Olha, sussurrou Sílvia, essa é a nossa última luz. Roberto apertou-lhe a mão. Não, meu amor. É a primeira de uma nova geração. Ela sorriu e encostou a cabeça em seu ombro. Acima deles, a Via Láctea se estendia infinita. E dentro deles, o amor sem tragédia, sem medo, permanecia sereno, eterno. Porque, em algum lugar entre as estrelas e os risos das crianças, a história deles ainda seguia viva, um romance brasileiro infinito, nascido de um erro e encerrado com o que há de mais puro no mundo, o amor verdadeiro,